Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula sobre combinações lineares. Na aula de hoje a gente vai fazer um exemplo, mais um exemplo de combinação linear. E a gente vai introduzir outros conceitos também, novos conceitos em relação à combinação linear. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, a gente vai começar a aula com um exemplo do livro, no livro do Carioli. Vamos considerar o R3, o espaço vetorial munido que contém os seguintes subespaços. Né? O subespaço U, gerado por dois elementos, né? 1, 0, 0, 1, 1 e 1. Né? Então esse é um conjunto de geradores para o meu subespaço U. E eu tenho um subespaço V com esse conjunto de geradores 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Ele pede para determinar um sistema de geradores da intersecção de U com V. Bom, para você determinar um sistema de geradores da intersecção de U com V, a gente precisa determinar quem é caracterizar, né, os vetores que estão na intersecção. Né? Bom, um vetor vai estar na intersecção, né, de U com V. Né? Se eu tenho esse sistema gerador aqui para U, né, é porque vai existir alfa e beta, tá certo? Gama e delta, que realizam essa igualdade aqui. Né? A primeira igualdade vem do fato de que esse vetor 1, 0, 0 e 1, 1 e 1, esses dois vetores geram o meu subespaço U. Como W está em U, então eu posso escrever W como sendo alfa multiplicado por este vetor, primeiro vetor que gera U, mais beta multiplicado pelo segundo vetor que gera U. Certo? Então essa primeira igualdade aqui vem do fato de que W pertence a U. Ok, mas por outro lado, W também pertence a V. Então se W pertence a V, existem esses escalares gama e delta, né, que realizam essa segunda igualdade aqui. Né? Portanto, estar em U e V ao mesmo tempo significa que existem quatro números reais, alfa, beta, gama e delta, que realizam essa igualdade aqui. Tá certo? Muito bem. Então o que você percebe? Você percebe que alfa dessa igualdade, você percebe o quê? Você percebe que alfa mais beta, né, tem que ser igual a zero. Né? Então, ou seja, a primeira coordenada, este vetor aqui, é igual a este vetor aqui, se somente se o quê? A primeira coordenada, a segunda coordenada e a terceira coordenada desse vetor aqui, né, do lado esquerdo aqui dessa igualdade, né, tem que ser igual aos primeiro, segundo e terceira coordenadas deste vetor aqui. Né? Bem, quem é a primeira coordenada dessa soma de vetores? É alfa mais beta. Alfa mais beta tem que ser igual à primeira coordenada deste vetor, que é zero. Portanto, alfa mais beta tem que ser igual a zero. Faço o mesmo raciocínio para a segunda coordenada. Quem é a segunda coordenada deste vetor aqui? A segunda coordenada deste vetor é quem? É simplesmente alfa vezes zero, que é zero, mais beta vezes 1, que é beta. Então, beta tem que ser igual a gama vezes 1, que é gama, né? Mais delta vezes 0. Ou seja, beta tem que ser igual a gama. Faço o mesmo raciocínio para a terceira coordenada. Quem é a terceira coordenada deste vetor? A terceira coordenada deste vetor é alfa vezes 0 mais beta vezes 1, ou seja, é beta. E a terceira coordenada deste vetor é gama vezes 0 mais delta vezes 1, que é delta. Ou seja, beta tem que ser igual a delta. Então, qual é a nossa conclusão? É que W pertence à intersecção de U com V, né? Se e somente se
Essa primeira linha aqui vale, né? Existem alfa, beta, gama e delta que realizam essa igualdade, o que implica que alfa mais beta tem que ser igual a zero, beta tem que ser igual a gama e beta tem que ser igual a delta. Ou seja, alfa é igual a menos beta, beta é igual a gama e beta é igual a delta. Portanto, eu posso escrever W, né? Como eu sei que alfa é igual a menos beta, eu posso dizer que W é igual a menos beta multiplicado por este vetor, mais beta multiplicado por este outro vetor, né? Como eu sei que gama e delta são iguais, então eu vou escrever tudo em função de beta. Tá certo? Ok. Isso tudo aqui é verdade, em particular, né? Em particular, eu posso simplesmente colocar aqui esse, esse vetor, esse vetor menos beta multiplicado por 1,0,0, né? Eu simplesmente posso escrever isso aqui como sendo beta multiplicado por menos 1,0,0, né? Somando esses dois vetores aqui, eu chego à conclusão que W, né, ele pode ser escrito como sendo beta multiplicado pelo vetor 0,1,1. Né? Ou seja, quem é o cara que está gerando a intersecção? O cara que está gerando a intersecção é simplesmente um vetor, que é o vetor 0,1,1. Né? Qualquer vetor que está na intersecção, ele é gerado por uma combinação linear de um elemento só, de um vetor só, que é o vetor 0,1,1. Certo? Muito bem, esse é o primeiro exemplo. Só para terminar o, o que a gente já começou nas outras aulas, né? E vamos agora introduzir um conceito novo em combinações lineares, que é um conceito importante de conjuntos linearmente dependentes e linearmente independentes. Ok, então vou começar com uma definição. Considere V um espaço vetorial sobre R, né? E eu vou considerar N vetores, U1, três pontinhos, UN, vetores em V. Né? Então a gente diz que os vetores U1 até o N são linearmente dependentes, e a gente faz a abreviação LD, se existem escalares, x1, três pontinhos, xn, números reais, escalares, né? São números reais, não todos iguais a zero, que realizam essa igualdade aqui. Ou em outras palavras, né? A equação vetorial 4 admite uma solução não nula. Certo? Isso é uma definição de de vetores serem linearmente dependentes. Certo? Caso contrário, se os vetores não forem linearmente dependentes, a gente diz que os vetores são linearmente independentes. Né? E como isso aqui é a negação linearmente independente, é a negação de ser linearmente dependente, então a minha definição de ser linearmente independente é simplesmente que a equação vetorial 4 ela admite somente uma solução nula, né? Somente uma única solução, que é a solução nula. Note que essa equação, né, ela sempre admite solução. Eu posso pegar x1 igual a x2 e três pontinhos xn igual a zero, né? Mas para serem linearmente dependente, não somente a solução nula deveria ser solução, mas soluções que não são nulas. Né? Isso é o que a gente chamaria de linearmente dependente. Bom, a gente pode falar de forma geral, né, que um conjunto beta é LI, se para quaisquer vetores distintos a gente tem que essa implicação é válida. Né? Se essa combinação linear é nula, a única possibilidade disso acontecer
é que os escalares sejam todos nulos, né? Isto é, todo subconjunto finito de beta é LI. Caso contrário, como eu já havia falado, a negação de ser linearmente independente é ser linearmente dependente. Ou seja, se você tem uma combinação linear nula, né, existe pelo menos um escalar entre os n escalares que estão aqui que é não nulo. Isso define ser um conjunto linearmente dependente, né? Bom, vamos ver um exemplo. Neste exemplo, eu estou pegando aqui o R3, o meu espaço vetorial, e você tem, ele deu 4 vetores, né? O 1, o vetor 3, 0 e menos 3. O 2, o vetor menos 1, 1 e 2. O 3, o vetor 4, 2 e menos 2. E o 4, o vetor 2, 1 e 1. Ele pede para verificar que esse conjunto, ele pede para verificar se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, certo? Bom, para você verificar que um certo conjunto é LI ou LD, você tem que verificar a combinação linear nula, né? Então vamos pegar uma combinação linear nula. Eu tenho 4 vetores, então eu vou pegar uma combinação linear nula desses 4 vetores, né? Os escalares eu vou chamar de x1, x2, x3 e x4. E eu vou formar essa combinação linear aqui, uma combinação linear nula, né? Bom, essa equação ela é um sistema linear, né? Ela é um sistema linear. Isso aqui é bastante claro, né? É só você expandir essa soma. Então você chega nesse sistema linear 5, certo? Muito bem, o que a gente quer é analisar o sistema, a solução desse sistema linear, né? É um sistema linear homogêneo e, portanto, existe pelo menos uma solução, que é a solução trivial, formada por x1 igual a x2, igual a x3, igual a x4, igual a zero, né? Então, esse sistema admite pelo menos uma solução, que é a solução trivial, a solução nula, né? Se esse sistema admite somente uma solução, ou seja, a solução trivial, o meu conjunto ele vai ser linearmente independente, né? Caso contrário, ele vai ser linearmente dependente. Então, para a gente verificar se esse conjunto aqui que ele deu é linearmente independente ou linearmente dependente, eu preciso verificar o conjunto de solução desse sistema linear aqui, certo? Bom, para resolver esse sistema linear, eu posso escalonar, né, a matriz ampliada, né? Então eu posso usar o método de escalonamento para solucionar esse sistema linear. Muito bem, então escalonando o sistema 5, via de ensino médio, né? A gente aprendeu no ensino médio escalonar esse sistema. O que a gente tem, né? Quando eu escalono esse sistema, eu chego nesse sistema aqui, equivalente ao sistema 5, né? Mas muito mais simples de resolver, né? E a gente sabe também do ensino médio que o conjunto de solução desse sistema é igual ao conjunto de solução desse sistema 5, né? Então, resolver o sistema 6 é equivalente a resolver o sistema 5. Bom, para resolver o sistema 6 é fácil, né? Porque x de 4 já é igual a zero, tá certo? Ok, mas eu tenho 4 variáveis, né? O x de 4 é zero e eu tenho que eu preciso resolver agora x1, x2 e x3, né? Então eu tenho 3 variáveis e 2 incógnitas aqui. Então eu tenho um grau de liberdade para fixar uma variável qualquer, né? Então eu vou fixar x3 igual a c, né? X de 4 já é zero. Para resolver esse sistema aqui, esse sistema ele é indeterminado, né? Então eu tenho uma liberdade de escolher x3 igual a um número qualquer c. Quando eu faço isso, eu tenho o quê?
um número real C qualquer, quando eu faço isso, eu tenho que x2, ele vai ser igual a menos 2C e x1 é igual a menos 2C. Então a solução do meu sistema 5, né, o conjunto de solução vai ser formado pelos vetores da forma menos 2C, C, né, e a quarta variável é zero, como a gente já havia visto, né, x de 4 é zero, onde C é um número real qualquer. Então, todos os vetores dessa forma solucionam o meu sistema 5. Né? Em particular, eu posso pegar C, por exemplo, igual a 1. Né? Então, o vetor menos 2, 1 e 0, esse vetor é um vetor não nulo e que soluciona o meu sistema 5. E, portanto, o meu conjunto ele é linearmente dependente. Né? Então, como eu havia falado, a gente pode inferir, né, dessa nosso argumento que existe um vetor não nulo que resolve esta combinação linear nula. E por conseguinte, este conjunto ele é um conjunto linearmente dependente. Né? Bom, aqui tem um erro, né, de digitação, pessoal, que é o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Faltou aqui o quarto vetor. Né? É um erro de digitação. Então, a conclusão é que esse conjunto formado por esses quatro vetores é linearmente dependente. Ok, pessoal. Bom, agora que a gente tem essa noção de ser linearmente dependente e ser linearmente independente, né, vejamos um teorema que caracteriza quando um conjunto é linearmente dependente. Considere V um espaço vetorial sobre R e o 1, o 2, 3 pontinhos, o N. Né? Eu tenho N vetores em V. Então, o conjunto o 1 até o N ele é linearmente dependente se e somente se um desses vetores for combinação linear dos outros. Certo? Isso é um fato que caracteriza um conjunto ser linearmente dependente. Vamos ver um exemplo aqui para ilustrar esse teorema. Né? Esse teorema é muito útil para você verificar, sem fazer muita conta, quando que um conjunto ele é LD, linearmente dependente. Então, por exemplo, suponha que você tenha aqui o meu espaço vetorial é o R2, e suponha que eu tenha três vetores. O 1 é o vetor 1 menos 1, o 2 é o vetor 1 e 1, e o 3 é o vetor 1 e 0. Né? A minha afirmação é que esse conjunto ele é linearmente dependente. Por quê? Porque repare que eu posso escrever o 3, né, como sendo uma combinação linear dos outros dois caras, de o 1 e o 2. Né? Repare que eu posso escrever 1 como sendo meio mais meio. Né? E 0 eu posso escrever como sendo meio menos meio, por exemplo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso escrever o 3, né, como sendo o vetor meio multiplicado pelo vetor u1, mais meio multiplicado pelo vetor u2. Né? Certo? E com isso, o que eu tenho aqui? Por que isso aqui é verdade? Porque meio mais meio é igual a 1, primeira coordenada de u3, e menos meio mais meio é igual a 0, que é a segunda coordenada de u3. Certo? Isso mostra, então, que este vetor U3 é a combinação linear dos outros. Né? Olhando o nosso teorema, eu posso afirmar, então, que o meu conjunto U1, U2 e U3 é um conjunto linearmente dependente. Certo? Bom, como uma consequência simples desse teorema, uma outra caracterização é essencialmente
bastante parecida com o teorema passado, mas é uma consequência, né, do teorema passado. Ou seja, se eu tenho um espaço vetorial V sobre R e eu tenho n vetores em V, com pelo menos dois vetores não nulos, né, o conjunto, o 1 até o n, ele é LD, linearmente dependente, se somente se um desses vetores for combinação linear dos precedentes. Tá certo? Dos precedentes, que é o caso aqui, né? Este vetor aqui, o 3, né, ele é a combinação linear dos precedentes. Né? Quem são os precedentes? O 1 e o 2. Certo? Muito bem, pessoal. A gente vai acabar a aula por aqui. Na próxima aula, é, eu já vou começar com o tópico de base e dimensão, e que é um conceito muito importante no curso de álgebra linear, certo? E aí hoje a gente acaba essa aula por aqui mesmo, tá certo? Ok, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula.